que é que você estava a falar? Tu ofereces o quê? Um rebuçadinho quando o cliente passa com ela? Não. Eu vi um vídeo esses dias, achei muito engraçado. O gajo tá fazendo um tratamento, aí tem um adolescente, aí ele dá aqueles doces que são, acho que é Snickers. Snickers. Que é Snickers, que é bem amendoim, caramelo, aquela coisa que repuxa. Aí ele dá pro paciente, aí o paciente olha na cadeira ainda sentado, olhando pra cima. Pra mim, desconfiado. Aí ele, é pra você, pode pegar. Aí ele, certeza que é pra mim? Ele, não, pode pegar. Aí o paciente, quando vai pegar, ele dá um tapa na mão do paciente e joga no longe. Aí ele fala, ele olha assim, ele, tava dando foi um teste, você falhou. Muito bom, eu pensei em fazer isso com meus pacientes. Exato. Pode pegar. Pega, seu, vai. Ou então, tu deixas lá umas gomas, só que tem um sabor bué da mal. Metes uma cena qualquer, fica bem. Quando a pessoa vai comer, estás a ver? Estás a ver que é para aprender, essa coisa não é para andar na boca. Agora a pasta dos dentes. Exato. Vais bem, então, gostas? Parece, sabe a Colgate? Pois é isso que tens que meter nos dentes, é Colgate, cara. Ou então não dizes nada e mete mesmo lá rebuçado, que é para a moto ficar com cáries e voltar com mais frequência. Não, porque estavas a dizer. Que é tipo aquele gajo que repara pneus, que mete pregos nas ruas assim mais próximas. Já ouvi falar, eu nunca vi, mas já ouvi falar isso. É o equivalente, tu dás... Mas é isso que eu ia te perguntar, tu dizes, estavas a dizer que era o mais difícil era mudar a mentalidade das pessoas, porque se eles tivessem um comportamento para ter uma higiene bucal em condições, tivessem também algum cuidado com a dieta e essas coisas todas, mas assim tinhas pouco trabalho. Mas eu acho que há sempre trabalho. Não, a minha área é ortodontia. Tá? E ortodontia é que está ligado mais a aparelhos? É, aparelhos. E a especialização, que algumas especializações já tem fim para terminar. Claro, não é algo breve, por exemplo, implante. As pessoas cada vez mais estão a perder menos dentes. Tá pra saber? Então, a projeção para implantodontia para o futuro não é boa. Porque se cada vez mais tem pessoas que estão a manter dentes, cada vez menos eu tenho pessoas aptas a colocar implantes. Okay. Então, claro, isso não é de agora, né? Porque temos aí muitos velhotes, mas as próximas 2 gerações vão colocar cada vez menos implantes. Okay. Só que na ortodontia você tem o oposto. Nós temos aí o aumento da poluição mundial. E isso está a influenciar nos problemas respiratórios. Hoje você vê cada vez mais crianças com problemas respiratórios, que influencia na formação, tá, das bases ósseas e dos dentes. Okay. Então, cada vez mais você tem pessoas com dentes tortos. E a ortodontia ajuda a reparar isso. É isso. Então, é algo que eu nunca vou ter ali dificuldade em conseguir paciente. Também tens ligado a isso, que isso, a parte estética da coisa. Né? E hoje, cada vez mais as pessoas estão querendo corrigir dentes. Pronto. É isso, é muito cultural isso, porque depende do país. Okay. Tem países que as pessoas não ligam de ficar com dentes tortos. Agora tem países que isso tem um problema. Por exemplo, eu fui na Tailândia agora, o que eu mais vi lá foram pessoas de aparelhos. A sério? Acho que mais do que aqui. Poxa. Sério, na Tailândia eu fiquei assustado. E lá eu perguntei, né? Eu tive a curiosidade de perguntar qual era o valor do aparelho. Das coisas. Mas você vai comprar? Não, estou só vendo. Não, eu perguntei para uma pessoa que usava aparelho, não fui na clínica. Ok. Eu falei assim, por curiosidade, eu falei para ela que eu era dentista, enfim, por curiosidade, quanto você paga para aparelho. E não é muito caro. Convertendo, lá são 30 euros as consultas de controle. As consultas e o aparelho em si? Não chegasse a... Não cheguei a perguntar. Mas não é caro. Pelo que ela me falou, pronto, eles não recebem, o ordenado mínimo lá não é tão alto assim. Então o custo de vida lá acaba por ser mais baixo. Já até ao contrário, tá? Porque tipo, o ordenado mínimo é baixo, sim. E as coisas também não são tão baratas, tá vendo? Ok. Eu acho que na Tailândia eu percebi que existem 2 tipos de mundos. Tem um mundo muito rico e a discrepância é muito alta, tá pra perceber? Então você pode estar comprando um prato de comida por 50 baht, que vale em média €1 e pouco. E você pode estar a comprar o mesmo prato de comida e tu a falar de uma distância não tão grande e nem, por exemplo, você compra claro, tem muitos barracos de rua, né, que é o street food. Você compra aqui no street food e compra no mesmo street food, só que tipo assim, uns
3 km à frente. Tá Já percebendo? é outro valor. Já é outro valor. Você paga 50 em um e paga 160 no outro. Ok. Normalmente os países que são muito turísticos, isso acontece bastante. E até lá, não é um país muito turístico. É muito turístico. Mas só voltando atrás, não querendo... Tu disseste que a ideia inicial era vir para cá, tirar o mestrado e depois ires voltar. Então, qual que foi a ideia? Só para você perceber aí. Nessa altura, Sim. a minha irmã morava cá. Ok? Então, só para dar um pouco de contexto, por que eu tive essa visão? Eu estava no Brasil, eu tinha acabado de sair da minha especialização, que foram 3 anos para fazer ortodontia e colocar aparelhos. Eu trabalhava já em alguns sítios, porque quando você começa a especialização, eu consegui um estágio numa empresa e eles começaram, eu comecei já a fazer ortodontia. Então, com 11 para 12 meses de especialização, eu já comecei a atender pacientes, claro, com uma supervisão. Então, todo o tempo que eu fiz de especialização ali, a tirar esses meses, eu comecei a atender. Então, eu tinha essa clínica que eu trabalhava, que eu fui, depois que terminei, comecei a pegar meus próprios pacientes, que aí você termina o estágio junto com a sua formação, e aí você pode estar apto ali para pegar pacientes seus próprios, sem nenhum tipo de supervisão. Só que aí qual que foi o problema? Aí que entra o problema. Eu namorei a filha do dono da empresa. É sempre. Já viste? Estava tudo a correr bem. Qual é o problema? Eu namorava. É sempre. Então tu, ainda por cima, tu criaste. Ainda foi pior. Porque eu ouvi que eu namorei a filha do dono da cena. Certo? Que acabaste de vir embora. Então. Exato. Aí qual que foi? A gente juntou tudo. É triste, não é pra ir não, é triste a história. Aí eu trabalhava lá em outros sítios. Sim. Só que nós terminamos, enfim. Só que eu. Também havia filhas de chefe. Não, mas isso tem que deixar bem claro. Ok. Ele. Cara, eu sinto saudade mesmo. É mais dele do que Cara, o cara era muito gente boa. Muito gente boa. Pensa, porra, a gente saía de moda ali, sempre gostou de motocross. Sim. Então já saí algumas vezes com motocross. O gajo parecia mais novo que eu. Juro, tinha uma disposição, energia, e eu que passava vergonha. Não, ele já me levou pra fazer alguns motocross e que eu passei vergonha, entrei dentro do mato, as pessoas começavam a rir de mim. Não, era bem divertido. Enfim, então, só pra resumir aqui a história. Então, quando eu saí da clínica, porque você, depois que você termina o relacionamento, às vezes é um pouco difícil, né? Aí você o homem sempre torna ali a coisa é o que tem que sair. Né? Massa. E aí tornou um clima não muito agradável dentro do ambiente de trabalho. Por quê? De um lado tinha eu, de outro lado tinha a filha do dono. Eu tenho que, vou ver ao trabalho, tenho que ver as fuças dele, meu. E ele, pois, entendeu? Então aí, meio que. E ela também é dentista. Ok. Então ela trabalhava no consultório também. Caralho, nada ajuda. Tu fizeste o triplete. Este gajo fez o triplete. Toma nota. Colega, filha do patrão, certo? E colega de trabalho. Nunca se mete não, mas colegas de trabalho. Quando eu comecei, ela estava na faculdade. Tu não sabias que ela ia trabalhar com o pai. Não, pronto, foi algo que aconteceu. O que é que o teu pai faz? Tem clínicas de medicina dentária. É? E tu, o que é que estás a tirar? Estou a tirar medicina dentária. Não estava à espera que tu fosses trabalhar com o teu pai, cara. Não estava nada à espera. Mas mas tu conheceste ela na faculdade. Na faculdade, ok. Eu estava a terminar o ok. E eu também só consegui um emprego porque eu conheci ela. Não estava à espera. Eu só consegui um emprego. Este gajo não anda a dormir, meu. Este cara falou, o que é que o teu pai faz mesmo? E ela, tem uma clínica de medicina dentária. É tão linda, pá. Tu és tão linda, meu. Que, olha, tens uns olhinhos que me deixam. Não acontece. Olha, me apaixonei por você agora. Como é óbvio, já conseguiu tudo. Diz, anda o bilhete que agora já posso ir trabalhar como quiser. Este gajo,
Visionário. Fugiu para Portugal. Este gajo não veio trabalhar para cá. Este gajo veio fugido, pá. Este gajo é que se o pessoal na net me disse, se a moça vira e o pai vem buscá-lo. Que este gajo deve ter pai 2 ou 3 filhos lá em casa, no Brasil, e não quer dizer. Se calhar não nem é Davidson. Davidson Jesus. Davidson Você Jesus. pediu o documento. Como é que você tem certeza Davidson disso? Jesus, não sei. Aí, ó. Eu acho que começa a duvidar disto tudo. Já começa a duvidar disto tudo. Não, mas diz. Não, mas enfim. Aí tive que sair do consultório, né? Com um clima ruim, então, normal. Clima ruim, pronto. Clima também, ácido. e também, Tem que ser. tem que ser. A Tem vida é que ser, assim. é A assim. vida funciona assim e faz parte. Então, nessa altura, minha irmã, no ano anterior, quando aconteceu isso, ela tinha tentado dar entrada no mestrado, só que não conseguiu por uma questão de data, porque tinha passado a data de inscrição. E ela falou... Minha irmã também é dentista, só para elucidar a história aqui. Nasceram todos com um talento para os dentes da tua família, é isso? Eu não diria isso, eu vou ser sério, não era a minha primeira opção. Ok. Eu tentei fazer outros cursos. Qual era a cena no Era engenharia eletrônica. Algo não muito... O que é que tu gostas mesmo? Engenharia eletrónica. Era algo que eu queria fazer. E hoje, por exemplo, eu faço alguns projetos e tal. Eu nunca fiz nenhum curso, mas a internet tem É uma cena que tu gostas mesmo, interessa. É algo que hoje eu considero como um hobby. Eu aprendi a fazer programação em C++, algumas... Estás a ver? Eu fui para um curso que tinha programação e disse assim: Não. Atenção, não foi esse que eu basei. Porque eu tinha programação no Novas Tecnologias da Comunicação, que tinha audiovisual, multimédia, só que foi. Eu, para tirar aquilo que queria, tive que aguentar essa parte da programação. Foi ao contrário. E tu aprender C++ não é fácil, amigo. É chato que C++ é chato que dói. Para quem não gosta. Você vê os vídeos no YouTube, você aprende isso. Eu estava em casa. 3 horinhas você já escreveu algumas linhas ali de código. É de boa. Mas enfim, então, essa questão aí foi mais uma questão de indução familiar. Ou seja, eu tava querendo para uma área, minha irmã falou: faça, ela já tava fazendo odonto, faz medicina dentária. E eu falei: não gosto disso. Então faz o seguinte: faz um curso de prótese dentária e você vai ver se gosta. E se você gostar, você entra para fazer aí o curso de medicina dentária. Eu falei, tudo bem, aí eu faço. Aí fiz o curso de medicina dentária quando tava com 1 ano de medicina de prótese dentária. Eu falei, é uma área até que interessante. Então eu vou. E isso foi bacana por quê? Porque me deu muita base. Então quando eu cheguei na medicina dentária, eu já tinha 1 ano e alguns meses aí e não abandonei. Terminei o curso, fazia junto, né? O finalzinho da prótese dentária eu fiz junto com a faculdade de medicina dentária. Isso me deu muita base e me rendeu também alguma grana. Porque trabalhos que para casa que os meus colegas não queriam fazer, eu pegava todos e cobrava ali um precinho justo. Algo ali razoável que ajudava na vida do estudante, que ninguém fala que a vida do estudante aí é sofrida demais. Conseguias fazer por fora e dava para ganhar. Não, teve um dia que a gente fazia... Existe um negócio lá que se chama... uma cadeira que se chama anatomia dentária. Que você tem que fazer esculturas em cera do dente. E isso serve para você treinar a anatomia do dente para você fazer quando você sai do consultório. Só que eu tinha feito isso, a mesma cadeira, na prótese dentária, que é a mesma coisa. Também esculturas em cera. Então, para mim, aquilo ali já tinha sido avaliado, fazia muito rápido. E a malta, perdida, como é que eu vou fazer isso? Eu não quero fazer isso. Aí que eu fiz. Aí eu comecei a vender pra casa, eu faço, você me dá a cera, que eu não mancava o material. Material não, você me dá a cera, eu vou esculpir aqui na sua cera e você vai me dar um pequeno valor aí por isso. Só que teve um dia que foi o último, de que tinha que entregar todos os trabalhos. Foram tantos que me pediram, tantos, que eu fiquei o fim de semana inteiro fazendo. Aí eu tive que chamar um amigo, porque eu não dava conta. Aí eu falei, olha só, você faz até aqui, que até aqui é meio básico, e daqui o final da escultura eu faço. Aí ele, tá bem. Aí ele me ajudou a fazer. Aí chegou na hora de manhã, antes da aula começar. Uma fila. Toda a gente eu só recebia e dava a escultura. O chamado Leonardo da Vinci do dente. É o dealer. O dealer, exato. O que é que anda a traficar? Dentes. Não, só que só o problema. Eu vendi o meu que eu tinha que entregar.
Cara, Este gajo é ótimo em negócios, péssimo em gestão. Quando eu olhei, eu falei assim, cadê o meu que eu tenho que entregar? Que eu tinha feito um pra mim, que eu tinha que entregar também. Eu falei assim, não tenho mais. cara. Vendi. E depois? Aí eu cheguei à professora, Deus, cadê o seu escultura? Aí eu falei, professora, É assim, a senhora não vai acreditar. Você não, Como é sabe, que eu falo? você não sabe fazer isso. Eu sei, olha, Sei. se a senhora olhar, tá vendo? Tá vendo? É só tudo eu que fiz. tirar Não, literalmente, eu tinha feito para uns 80% da sala. É tirar Eu uma fiz. ideia. É tirar uma Já, ideia. não, do que está desculpa, aqui. mas já viste que era tu reprovares ou teres uma nota boa da ruim, sendo que tu era o único Fizeste animal que aquilo, sabia Mas fazer eu estaria aquela. triste porque já tinha ganhado dinheiro, tá? Então eu tava feliz, eu poderia... Eu faço. Eu faço, vale a pena. Então teve algumas cadeiras... Não, aí eu cheguei pra professora, a senhora não vai acreditar. Mas. Eu fiz esse trabalho, mas hoje eu saí tão apressado que eu esqueci o trabalho em cima da mesa. Mas olha, o que eu vou propor pra senhora? A senhora me dá 5 minutos que eu faço um entrego pra senhora. Eu fiz a semana, o final da semana inteira, eu tava fazendo aquilo. Tava com uma. Eu tava. Eu pedi 5, fiz em 2 pra ela. Aí ela fez, você fez tão rápido, professora, aqui é prática. Eu estive a treinar até agora. Fim de semana É todo a só deixar treinar. secar. Mas eu fiz muito trabalho para colegas na faculdade. Era uma maneira de conseguindo dinheiro. Porque a minha mãe falou, eu vou a pagar a sua faculdade, agora todo o resto. Você se vira. Pois. Então, era isso. Eu tinha uma moto lá, gasolina para moto e alimentação e material. Era tudo comigo. Então eu tinha que me virar no que tinha. Então Pois. era uma oportunidade. Eu ficava o dia inteiro na faculdade. Eu começava a olhar e falava, opa, isso aqui é um possível negócio. Eu tenho que extrair alguma coisa daqui pra senão eu não ia pra faculdade. Eu tenho que aproveitar os malandrões para ganhar dinheiro. Desculpa, amigo, estava aqui a reparar, o senhor estava a fazer compras, mas essa sua dentadura aí está a precisar de ser substituída. Não digo isso, não. Não, eu fazia trabalho pra alunos. Ah, pensei que também fazia para malta no. Não, Então, por exemplo, tinha cadeira lá de ortodontia. Acho que o mais ganhei dinheiro foi anatomia da escultura, só que aí eu era iniciante, era no primeiro período, no segundo semestre. segundo semestre. E eu era um pouco imaturo no mundo dos negócios, então eu cobrava muito barato. Vendeste o teu, caralho. Não se nota que estavas a começar. Então, Aquela já vender pros mais do que o últimos estoque. períodos eu comecei a cobrar mais caro, já ficou mais seleto o trabalho. Então, já faço ortodontia, que foi hoje a minha especialização, tinha os aparelhos ortodônticos, que eram feitos manuais. Só que, como a minha irmã já tinha feito a faculdade, ela me levava para casa e ela me pedia ajuda, então eu fazia os trabalhos dela. Como ela tinha feito a faculdade antes de mim, eu já tinha feito os trabalhos em casa dela. E de alguns colegas que, quando ela viu que ficou bem feito, ela indicou para os colegas, então... Um gajo em casa. Mas naquela época, enfim, ela fazia, eu não tinha essa maturidade de cobrar, tá vendo? Eu fazia mais por uma questão... Não, até os amigos dela era tipo assim, fez, eu vou dar ali algo... Não, uma ajudinha. Uma ajuda, mas não era cobrado. Só que aí quando chegou na minha necessidade... Só que aí qual que era a questão? Existia uma prova prática que a professora passava qual o tipo de aparelho na hora da prova. Não dá pra fazer com antecedência. Pois. Como é que você faz algo que você não sabe? Então ela dava o modelo e na hora da aula ela falava assim, vai ser tal aparelho. Isso é mesmo para poder ver quem realmente anda a fazer e quem não anda. Pronto, então. Aí eram tinha as fileiras de mesa e tinha as cadeiras e era intercalado. Era um aluno, uma cadeira vazia. Para as pessoas não trocarem, né? E eu tô aqui a fazer e já tinha as pessoas falando assim, olha, me ajuda, que eu, vai ter o pagamento. Tá bem. Chegou o aparelho, só que todos os modelos eram iguais. Ou seja, eram modelos padronizados. Então o meu aparelho encaixava no do outro. Eu só não sabia qual era o aparelho. Só que a partir do momento que eu soubesse, eu fazia rápido e a professora sempre ficava a andar na sala. Certo. E como é algo manual, e as pessoas normalmente demoram, porque pra mim que é fácil, mas para outras pessoas demoram muito, eu fazia com muita rapidez. Então, quando a professora virava, eu jogava o aparelho. Então, os aparelhos voavam. Só que as pessoas começaram a ver isso. Os aparelhos a voar. E elas pensaram, opa, eu também quero. Ainda tens 5 minutos para mim, amigo. Então foi uma cadeira que eu ganhei também. Na altura, acho que foi uns R$1.200, que dá na faixa de uns... Na época, valia mais o dinheiro que hoje. Mas os R$1.200
Estamos a falar aqui de uns 300 euros, 200 e pouco. Num ano, uma aula só. Não é? Eu só fazia as aulas. Você tem que pôr Não, lá. Mas era isso, mas não era sempre que tinha essas oportunidades. Mas já estás há 15 anos. Agora aqui, imagina. já está na hora de continuar. Não, eu estou bem aqui. Exato, não, eu estou a reformar a cadeira, está-se bem, eu estou bem. É. Mas tu tens talento, tu sabes fazer, não, tu quero reformar mesmo. Então a especialização veio muito da faculdade. Eu pensei, opa, qual foram as cadeiras que eu mais ganhei dinheiro? Então eu vou começar ali a ver, tentar ali a ver o que o mercado tentar me dizer. Então foi ali, opa, eu fiz a digitalização, foi algo que também eu fiz trabalho para colegas. Mas você tinha que ter ali um dente. Isso é uma história muito engraçada, essa história da digitalização. Você tinha que pegar um dente que foi extraído por um outro motivo, e tinha que fazer uma digitalização com o histórico radiográfico do lado, de cada passo. Então, por exemplo, você tem na digitalização o acesso, depois você tem ali comprimento de trabalho, que você tem que enfiar a lima, que é um instrumento que você enfia dentro do canal, que o dente ele não é maciço, ele tem uns condutos, então você tem que enfiar até a pontinha da raiz. E você tinha que fazer isso de forma de passo a passo. Só que isso dá trabalho, não é algo fácil. Chegou uma altura que eu falei, fogo, não tem como fazer sozinho. Aí eu contratei 2 amigos pra a me ajudar a fazer isso. E dividimos os lucros. A universidade não era para aprender, estes gajos pegaram Era um negócio. e fizeram tipo Mas como é que... o Ataque Spark, mas não estás a ver o Mas isso era um dente numa pessoa mesmo ou era um dente... Não, eram dentes naturais. Não. É isso. É porque tinha a clínica da faculdade. Mas tipo, o dente estava solto, é isso? Tava solto, tá bem. Claro, ele é tratado antes. Você não pega um dente com sangue, nada disso. Claro, sim, ele é feito um percebi. tratamento Mas é um para dente você que- poder ok. manuseá-lo sem ter ali o risco de ter bactérias no dente. Então, Claro. ele é imerso em um produto que limpa o dente, mata todo tipo Dá pra de trabalhar. células orgânicas, né? Ali. Então fica algo bem limpo. Você pode manusear ele sem nenhum tipo de proteção. Não, entendi. Eu estava a pensar se era em algum boneco ou se era na boca de alguma pessoa. Não, então você tem o manequim que é na boca de boneco, só que a digitalização, como é algo que tem que ser muito real, e você vai fazer isso na boca das pessoas. Convém ser num dente... Existem os manequins para digitalização, só que eles ignoram muito da realidade, porque não é muito bonito aquela coisa de você pegar a lima, você tem condutos que são muito tortos, então É difícil. é difícil você tentar ensinar um aluno com uma coisa que não é real, vá. Agora imagina uma fila de pessoas Mas eu vou falar uma nos coisa pra você. apartamentos. Eu vou falar uma coisa que eu percebo isso. A faculdade em si, ela abrange muito, e acho que tem que ser assim. Tem algumas cadeiras que não fazem sentido estar lá na grade, mas estão. Certo. Eu acho que não fazem diferença nenhuma para a pessoa. Só que chega um momento da faculdade, isso nos últimos 2 anos, em que você já começa a decidir qual o caminho que vai caminho que vai estar a seguir. E isso você já começa a ver as cadeiras que você quer a dar mais atenção. Por exemplo, eu sempre quis fazer ortodontia. Eu estava falando aqui sobre a questão financeira, mas era brincadeira. Foi algo que eu sempre gostei, tive muita facilidade. Certo. Tanto lá atrás com a minha irmã, que já me dava ali a preço para fazer, então sempre foi algo que eu gostei de fazer. E isso hoje eu consigo reproduzir no meu consultório. Hoje você tem tipos de ortodontistas. Ortodontistas que só aprenderam ali a parte teórica, mas a prática são muito inexperientes ainda. E eu tô a falar de pessoas que já estão anos no mercado, mas nunca se forçaram a aprender. Por quê? Porque é chato. Pois. É chato, eu não quero perder tempo, e eu nunca vou perder, e eu continuo minha vida assim. Tá pra perceber? Então, esses 2 últimos anos, você começa a determinar quais são as cadeiras que você vai dar mais atenção, porque aquilo vai se tornar o seu dia a dia. Claro. Então, muitas pessoas, e eu não critico isso, tá? Muitas pessoas pegavam algumas cadeiras que para elas eram irrelevantes, que ela nunca ia seguir isso, e falava, fogo, eu não quero perder a minha atenção, o meu tempo, essa minha energia nisso, mas eu quero focar naquela outra área. Então, o que eu faço? Eu pago aqui para fazer o trabalho prático, que eu nunca vou fazer isso, Exato. só para poder passar na cadeira. Então, se eu passo, tiro uma nota, que for, eu passei. O suficiente para passar e tá. É isso. Então, hoje eu percebo isso, tá? E eu não critico, eu acho que cada um tem ali a sua mentalidade. Mas percebo que a faculdade, às vezes, faz um nível de cobrança que não condiz com a realidade. Por exemplo, aqui em Portugal, eu fiz mestrado com colegas que estavam a se formar aqui.
eu via uma cobrança surreal na sala de aula, na parte teórica, que às vezes até eu que já era formado não conseguia acompanhar. E cheguei já a uma oportunidade que um professor me chamou, falou assim: ajuda a sua colega que ela vai fazer um acesso, ela está sem a dupla dela, que lá nós sempre trabalhamos em dupla. E ele falou: ajuda a sua colega que ela vai estar fazendo ali um acesso. Eu falei: professor, é só ajudar? Ele: é só ajudar. Ou seja, eu não era para colocar na mão no paciente, eu só ia estar auxiliar ela e ela ia fazer tudo. E é importante às vezes perguntar isso para depois não gerar problemas lá com porque os professores são muito problemáticos. O paciente chegou e eu perguntei baixo para ela, só eu e ela, falei: você já fez isso alguma vez? Você sabe como é que faz? Ela falou assim: eu nunca fiz e eu não sei fazer. Quando ela falou isso, eu falei: falta 3 meses para se formar. Tá vendo? E é algo que é aquele tratamento que é emergencial, que o paciente chega com dor, você tem que resolver ele. Não dá para você encaminhar para outro doutor. Percebe? Então é algo que você tem que saber. Todo dentista tem que saber fazer um acesso. Certo. Independentemente da área, tem que fazer. Porque é quando o paciente chega com dor, tem que resolver. Você não vai falar assim: ó, eu vou te passar aqui um remédio e volta para casa. Não, você tem que tirar a dor dele. Sabe? É obrigação sua. E eu falei para ela, dei alguns dicas, eu fui no meio do dente, força e tal. E aí eu fui ajudar ela, enfim. Aí eu vi que ela tava com muito medo, eu pegava na mão dela, dava aquela forcinha assim para perder o nível que ela fez, ficou muito bom e tal. Mas é isso, o nível de cobrança às vezes em sala de aula, na parte teórica é tão alto, mas na parte prática, aquilo que você usa do dia a dia, são pessoas que estão a sair cru no mercado. São pessoas que às vezes não têm, sabe, o básico. Eu acho que a faculdade não tem que te dar ali um nível de aprendizado muito alto, mas o básico você tem que saber. Certo. E aí, isso eu vi, uma deficiência. Que aí você tem. Aí outro problema que eu vejo aqui na faculdade aqui, que eu fiz o mestrado, os tratamentos eram cobrados dos pacientes. Eu não acho mal isso. Só que o valor que é cobrado na faculdade é muito parecido com o que é cobrado aí nos seguros. Tá pra perceber? Então a pessoa pensa assim: opa, eu vou ser uma cobaia pro aluno, que a verdade é essa. Certo. Sim. Tá pra perceber? Não dá pra falar que você... Tudo bem, tem a intervenção do professor, ali o auxílio. Mas você se considera uma cobaia. Eu me sentiria assim, se fosse tratado como aluno. Uma pessoa sem experiência. Uma pessoa sem experiência vai me atender, mesmo que tenha uma supervisão, mas é uma pessoa sem experiência. Exatamente. E você sabe que a taxa de probabilidade de dar algum problema é maior. Aí você pensa: eu vou pagar a mesma taxa, o mesmo valor do que se fosse cobrado no seguro? Melhor pagar o seguro que o mesmo valor. E eu tenho um profissional que já tem uma certa experiência. Não vou falar que seja o melhor, mas tem uma certa experiência a mais. Então não tinha muitos pacientes. Pois. Tá vendo? Então lá existia um problema de pacientes que não... Falta de pacientes, e aí as pessoas não tinham como praticar. Percebe? Lá no Brasil, quando eu fiz a faculdade, era um valor baixíssimo, era um valor simbólico. Pois. Tá vendo? Acho que sim. E qual que era a questão? Enchia de pacientes, pessoas que não podiam pagar. Pois. Às vezes podiam pedir na faculdade, existia uma folha lá que você preenchia e você não precisava pagar nada. Claro, a gente não fazia isso pra toda a gente, mas era uma pessoa que justificasse que não tinha condição nem de pagar ali o... Mas era tão simbólico o valor que todas as pessoas pagavam. E você tinha ali muitos pacientes para estar atendendo durante o dia. Ótimo. Então, que era ótimo para os alunos, porque você praticava aquilo com a supervisão de um professor do lado, que tanto aqui também tem, o professor fica do lado, tá supervisionado a todo momento, mas você tinha oportunidade de praticar aquilo inteiro ali. Claro. Então, é isso eu acho que eu vi, foi uma deficiência que eu vi aqui na faculdade, mas eu acho que eles não porque aqui é muito dinheiro. Tem que pagar o valor e, sabe, não... É chato isso a nível do paciente de não poder ter acesso aí às coisas mais baratas. Mas enfim, é isso, é a realidade e espero que eles mudem. Não sei. Tenho dúvidas que isso aconteça. E essa questão dos estereótipos do brasileiro dentista, existe essa coisa de... O Brasil tem uma fama boa, entre aspas, dos dentistas e são bons. Mas isso vem dessa questão que eu estou falando para si. Vem de uma questão cultural de cuidar dos dentes. Okay. Tá? Lá um adolescente jamais se imagina com os dentes tortos. Tá vendo? E isso não estou a falar de pessoas com dinheiro ou sem dinheiro. As pessoas procuram. Então se você tem um mercado que procura muito, você tem uma concorrência também que vai estar ali se adequar ao estilo de vida das pessoas. Então você tem tratamentos lá muito baratos, tá? Você tem tratamentos muito caros também, a depender ali do sítio que você for. Então, no Brasil hoje, qualquer pessoa que quiser fazer um tratamento dentário consegue. E eu estou a falar isso a nível particular, a pagar o tratamento. Tá? Porque você tem ali
Tem outros problemas, eu acho que não é perfeito, Sim, tá? sim, Tem sim. diversos problemas aí nisso, que você pode falar sobre concorrência desleal e tal. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é, você tem ali pessoas que conseguem, se realmente quiserem, conseguem tratar. Aqui É eu vejo um uma acesso- questão financeira, que É tem um uma acesso barreira. mais fácil É lá isso. do que aqui. Então, se você tem esse acesso mais fácil, as pessoas se acostumaram a ter cuidar esse mais dos cuidado, dentes, certo? e isso hoje já se tornou algo cultural. Percebe? Ok. Não é algo que você precisa estar a estimular. Isso é muito interessante, porque isso podes extrapolar para outras áreas. Sim. Tu, a partir do momento em que dás a oportunidade às pessoas a ter esse cuidado, não é? Faz com que as pessoas queiram ter esse cuidado. É um ciclo. E isso Agora- está a começar a ter também na área da psicologia. Eu tô a ver isso, que as pessoas hoje estão sim. a ter mais ali acesso à psicologia, tá? Que é um tratamento que está cada vez mais será mais acessível. E eu acho isso bacana, eu acho que tem que ter. Claro, sabe? O acesso à saúde. Sim, Isso sim, em todas as exatamente. áreas. Eu acho que sim também. Mas aqui eu acho que, se calhar tu consegue, me ajudas nisso, mas eu acho que nos últimos anos também aumentou tem tentado aumentar esse cuidado e esse interesse pelos dentes, pelo cuidado. Sim, sim. Eu acho. Desculpa. Porque quando eu cheguei cá, pá, há 15, 16 anos, eu tenho a impressão que, sobretudo a malta mais de idade, era muito comum ver malta sem dentes, quase sem dentes, mas esse 2 dentes na boca, era só um para doer, outro para Sim, perceber. principalmente os daqui, quando não tinhas 1 ou 2, Na boa. dá para E às vezes malta relativamente nova e às vezes bonita de aparência. Yeah. Era perfeitamente Agora normal. já se vê Eu muito acho- menos. Eu vou-te dizer, eu posso estar a dizer uma barbaridade enorme. Atenção, Sim. eu acho que cá veio muito por causa da estética. Sim, sim. Cá, o facto, isso tu estás a dizer tenho os dentes tortos, não gosto de ver os meus dentes tortos. As imagens que o pessoal via e vê nas novelas ou nos filmes, o pessoal com os dentes de também quer. E quando essa tecnologia começou a ser mais acessível a nível local, não é? Eu acho que o pessoal diz, olha, fui arranjar os dentes, fui ao dentista, já arranjei os dentes, os aparelhos, começou a saber mais pessoas com os aparelhos, começou a ser mais Implantes normal também. ter pessoal, desde mais cedo, eu tinha colegas, já na minha altura havia colegas com aparelhos mais cedo, ou seja, não era preciso chegar aos 30 para ir ao dentista, você tem os dentes Não, hoje em tortos, dia já pensou em em ter criança, aparelho? Já peguei pacientes Já aqui com 30 e poucos anos que nunca foram ao dentista. Eu nunca fui ao dentista. Nunca foi? Tu nunca foste ao dentista? Fui ao dentista. Cara, Não, mas eu não estou a falar isso a nível de que você precisa de tratamento, tá vendo? Mas aquela questão que eu te falei sobre Sim, a sim, instrução e às vezes Não, a isso é- avaliação de pontos que o dentista ele tem uma visão mais técnica para poder te orientar de forma ali. Tens toda a razão. Entende? Então, essa ida ao dentista nem sempre é Porque por tens causa de um algum problema. Tá? Isso Sim, que eu acho é para importante. prevenir ter algum problema. Hoje, na minha filosofia de trabalho hoje é isso, é prevenção. Por isso que eu falo que eu não quero que as pessoas tenham cara. Eu quero que as pessoas vão lá no meu consultório para fazer destartarização, limpezas regulares, mas que elas tenham conhecimento para manter ali os dentes saudáveis e eu só vou estar ali a orientá-las e poderem estar ali, acompanhá-las nesse processo. Só isso que eu quero. Eu vou dizer aqui exatamente o sincero e com o erro que está, com os erros que está associado a essa opinião. Eu desde cedo, por causa dos meus pais que tiveram muitos problemas nos dentes derivado de maus dentistas, eu sempre disse, eu só vou ao dentista quando me doer, o que não é saudável, não é? Isso tem um ciclo, só te interromper Certo, rapidinho, certo, só para certo. te falar sobre isso. É que eu pego muitas pessoas assim que vão quando o dente dói. Tá? Certo. Isso é meu dia, não vou falar dia a dia, mas é algo que acontece toda semana. Sim. As pessoas só vão quando dói o dente. Só que qual é o problema? Isso é um ciclo vicioso. Certo. Por quê? A pessoa tem esse pensamento. Aí ela começa com uma cárie pequena. Que a cárie ela começa com uma coisa uma perda de mineral leve, que você não trata, e isso cada vez mais evolui, e você começa a perder tecido, só que chega um momento que isso começa a afetar ali a polpa do dente, e aí você começa a sentir dor, tá? Porque aí a polpa do dente já não consegue mais tolerar esses subprodutos da cárie. E aí a dor é imensa. Aí a pessoa vai de qualquer jeito. Não, sério. Dor de dente, as pessoas não... Sim, eu sei. O meu pai ainda passa o 31 com os dentes. Mas lá começou tudo com uma limpeza dos dentes.
no caso dele, ele tinha os dentes muito bons. Outro caso, deve ser genética, mas eu acho que o meu pai sempre teve, não é comparação comigo, ele tinha os dentes bons, ele nunca lavou os dentes. Estamos a falar no outro tempo. Sim, né? sim, com certeza. E ele fez, isto para contextualizar, ele, à maneira dele, né, dizia que o lavar os dentes era comer massagem. Ele lavava os dentes a comer massagem. E a verdade é que ele, quando na tropa, fez testes para mergulhador, e mergulhador tu não podes ter uma cárie. Senão não podes ser. E ele passou. Ou seja, ele quando é que se faz a tropa? 18, 19? 18. Aos 18, 19? Isso é interessante. Sabe por que acontece isso? Só para te cortar. Força. Porque você tem... Por que não pode ter ali? Que você aumenta a pressão debaixo d'água. E a maioria dos problemas pulpares que estão associados à cárie é uma pressão interna que as bactérias que já estão dentro da polpa criam. Então você tem um problema que às vezes está a nível de latência, ou seja, não está evidente, mas quando a pessoa mergulha, você pode criar um abscesso ou a pessoa morre de dor lá embaixo. Tá percebendo? Então, por isso que não pode ter cáries, por isso, por essa questão pulpar. Mas aí, voltando aqui a questão do ciclo, então quando a pessoa ela vem no meu consultório e sente dor, já é um problema muito mais complexo. Não é um tratamento simples, que eu pego aqui uma broquinha, removo, às vezes passo um selante, entende? Então é um tratamento que às vezes eu preciso tratá-lo de 3 consultas ou quando tem que extrair o dente. E não é um tratamento barato. Por quê? Quanto mais complexo é o tratamento, mais caro, claro. Mais caro é. Claro. E não tem como ser diferente. Uma digitalização é muito mais caro que uma restauração. Uma restauração eu faço em 20 minutos. Uma digitalização eu preciso de 3 consultas às vezes. Tá Sim, acho que a minha namorada está a fazer uma digitalização, ou já fez, e era assim 3 ou 4 consultas. Percebe? Então isso agrega custo-valor ao tratamento. Então a pessoa pensa, opa, eu não vou ao dentista. Quando vou, eu vou gastar dinheiro e é muito sofrido. Então não vou mais. Exato, mas aí ele começa a volta de novo ao mesmo princípio. Aí toda vez que ele vai, ele faz um tratamento. Então na cabeça dele ir ao dentista não é bom, porque toda vez que eu vou é um tratamento mais complexo, mais caro, e às vezes eu sofro muito. Então é o que eu sempre falo, quebrar o ciclo. É você ir antes que o problema aconteça. Porque se você vai e a gente consegue detectar aí problemas pequenos que estão em fase inicial, se torna muito mais fácil e o tratamento se torna muito mais barato também. Sim. Eu tenho que ir. Talvez também o teu pai, se calhar, quando foi, já tinha alguma idade, já devia ter algum problema mais avançado. Imagina que ele não tinha cáries, mas tinha tártaro. Não. Sim, era fez uma limpeza e deixou depois a raiz um bocado. Talvez aquela cena que estavas a falar. Não sei, atenção, eu não sei detalhadamente o que realmente aconteceu. Estou a dizer, o feedback que os meus pais me deram foi: lá está, ele nunca teve problema nos dentes, e o cara nunca teve cárie nenhuma, como estava a dizer, e depois, na altura, ele veio da tropa, não sei o quê, e veio a moda dos dentes branquinhos, né? Da limpeza dos dentes para ficar com os dentes branquinhos. Então os meus pais foram fazer, e o meu pai foi fazer, e pelos vistos, o dentista não era grande coisa, e limpou demasiado e começou a tirar o esmalte. Tá, isso é importante você perceber. Como é que é feita a limpeza dos dentes, né? A destartarização. Ela é feita com uma ponta metálica em que ela vibra numa frequência, é o que nós chamamos de uma frequência ultrassônica. Certo. Né? O que nós chamamos de destartarizador é, na verdade, um aparelhozinho ultrassônico que ele só vibra, tá? Certo. Ele vibra numa frequência tão rápida, né? Ultrassônica, e isso quando encosta no tártaro, que é uma calcificação, isso fragmenta o tártaro, tá? Então, a nível dentário, tá? Ele não tem a capacidade de remover ali dente, tá? Existe só uma condição em que o destartarizador pode ser prejudicial, é quando você tem ali cáries nos dentes e você passa o destartarizador nesse tecido dentário que já está fragilizado. Aí você pode ter remoção ali parcial ali do esmalte do dente, mas que já estava fragilizado pela cárie. Não foi o destartarizador que fragilizou o dente. Isso é importante perceber. Então, normalmente quando você tem dentes saudáveis, o destartarizador nunca vai ter a capacidade ali de remover tecido ou causar um outro problema. Tá? Então, mas, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem tártaro e vai ao teu consultório para fazer uma destartarização, será responsabilidade do dentista reparar se há cárie também. Mas aí vamos lá. Isso que eu estou te falando aqui da questão das cáries é porque às vezes você pode ter ali uma visão um pouco errada de achar que isso acontece com frequência. As cáries de esmalte, elas acontecem mais a nível oclusal. O tártaro,
ele se acumula mais a nível cervical. Então são sítios diferentes. Ok. Tá pra perceber? Então, eu causar ali com o destartarizador uma remoção de tecido dentário, vá por acidente ou de forma a tentar limpar o dente, é muito baixa. Tá? Então, o que acontece normalmente é o seguinte, tá? Que eu vejo muito acontecer. A pessoa tem, só que é isso, não é algo que acontece rápido. A pessoa tem a gengivite, depois ela tem a periodontite, que faz com que a gengiva e o osso comecem a mirrar, retrair, e aí você começa a ter mais espaços. Eu tenho mais espaço, acumula mais sujidade, e aí naqueles espaços começa a acumular tártaro. Então é muito normal quando eu faço destartarização em pacientes, as pessoas falam, parece que está faltando um dente. Era tártaro, era sujidade que estava ali, e quando a gente remove, a pessoa sente falta. Então, quando a gente faz isso, porque teoricamente o tártaro ele cobre essa raiz que está exposta. Então, quando eu removo esse tártaro, que eu vou estar a expor essa raiz, o paciente começa a sentir mais sensibilidade. Tá? Mas não é um problema causado pelo destartarizador. Já é um problema que está estabelecido, só que o tártaro cria essa barreira. Claro, aí a gente já tem outros tratamentos, que é criar, por exemplo, tem os selantes, que a gente pode aplicar na raiz para criar uma película que vai estar ajudando na proteção e diminuir a sensibilidade. Mas percebe? Então, é isso. A destartarização, ela nunca vai ter o poder aí de remover dente de forma tão fácil. Eu só te dei esse exemplo porque existe essa exceção, só que são sítios diferentes. Por isso que não é aconselhado passar destartarizador a nível oclusal. Tá? Porque é onde você tem ali o maior índice de cáries E por causa disso, independentemente de como é que aquilo aconteceu, eu sei que o meu pai depois disso, porque ele diz que teve muito problema de dentes, e desde que eu me conheço a mim, que o meu pai teve sempre problemas de dentes e pronto. Depois vem depois da desvitalização de dentes, e problemas com a desvitalização dos dentes. Isso é um outro mito que as pessoas falam, que desvitalização de dente deixa o dente mais fraco. Provavelmente deve ter ouvido falar isso, algumas pessoas falam. Qual que é o grande problema? É que no caso do seu pai, eu não colocaria culpa na destartarização. Desculpa. Eu colocaria mais talvez um problema que já estava se estabelecendo, né? E começou a apresentar os sinais e efeitos depois da destartarização, e ele associou a isso. Sério, mas cárie não podia ser? Cárie não podia ser porque ele veio do teste, do mergulhador. Cárie não podia ser. Talvez doença periodontal. Ok. Tá, porque que era a tal retração da gengiva. Eu apostaria mais, eu não sei o caso, eu teria que estar... Né? A verdade é que eu também não sei, estou a dizer como diz. Sim, mas eu apostaria mais na doença periodontal, tá, do que realmente em cáries. E por causa dessa história toda, eu fiquei sempre com aquela dinâmica do... quando me doer, eu vou lá. Pronto, mas imagina que um dia tu vais lá, depois tem boa coisa, e quando limpas... É isso que eu estou a dizer. Aliás, eu parti do boxe, estalei este dente aqui de baixo e não fui. Nem sequer ver se estava tudo bem. No início, quando você parte de dente e é algo superficial, é algo superficial, você tem ali, primeiro, o dente começa a arranhar e te chatear, só que com o tempo, você a comer alimentos, já que os próprios alimentos e mastigação, aquilo vai estar a polir e depois para de chatear. Mas, com o passar do tempo, eu não tenho dor, mas acho que tenho aqui, deste lado, um molar com mais sensibilidade, porque não me dói. Normalmente quando como não me dói. Por exemplo, uma água fresca, sensibilidade? Não, doce. Eu não sei te explicar, não é com água fria nem nada. Imagina, quando eu apanho, não sei se vou dizer, lá está, uma barbaridade enorme, se calhar vais melhor ter uma cárie. É bem possível. Estás a ver? Quando eu apanho, por acaso, um alimento qualquer em que a superfície do alimento seja rija, mas que não é estaladiça, que seja mole, mas rija. Sabes o que eu estou a dizer? Sim. E como se fosse um caramelo, algo... Estás a ver, eu dou a côdea da broa. Estás a ver a côdea da broa, porque aquilo é duro. Aquela casquinha do pão. Sim. Que é duro, mas pão alentejano tem muito exatamente. Pronto. Quando estás a ver aquele... Exato, que não é, aquilo não estala, não é estaladiço, mas é rijo. É molde, mas é rijo. E quando vai aqui e apanha ali, no lado, dá-me uma picadazinha. Estás a ver? Mas a picada você sente, é mais dentro do dente ou mais embaixo? Eu acho que é aqui em cima. É em cima do dente. Pronto, pode ser algo pulpar,
E Eu tenho que ir, tem que estar aí pra... Mas lá está, estás a ver, é aquela também, eu já devia ter ido logo cedo, porque agora já não tinha isto, de certeza. Percebes? Eu concordo perfeitamente, são aquelas coisas que mais fica. Eu acho que até agora tive sorte de não ter mais nada grave, mas a verdade é que tenho que ir, porque está aqui qualquer coisa. E se tivesse sido com regularidade já não eu acho que é trabalhar mais nessa questão da prevenção do que realmente no tratamento. Exatamente. Hoje a medicina está a caminhar para isso. Antigamente era muito intervencionista, né? A pessoa ia para tratar, arrancar ou fazer alguma coisa. Hoje já está mais na prevenção. Os médicos dentistas estão mais preocupados em te ensinar como você se previne de ter problemas. Pelo menos essa linha de pensamento que eu aprendi e eu tenho seguido. Mas é difícil. Mas é difícil você tentar aí mudar hábitos, que eu acho que é a parte mais difícil do tratamento. O pessoal às vezes... Hábitos, lá está, como estás a dizer, hábitos são muito difíceis de mudar. É muito. Tem que ter uma energia imensa para estar e depois para o pessoal conseguir encarar que para mudar um hábito, parece um pleonasmo, mas para mudar um hábito é preciso criar um hábito. Não é? Ou seja, eu para mudar um hábito tenho que lavar mal os dentes todos os dias, eu tenho que criar o hábito de lavar os dentes todos os dias. Que substitua o antigo. Percebes? Não é? Vou lavar os dentes bem, 2 dias, e depois ficou. Não fica. Não, eu tenho que fazer esse esforço que fiz no primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, que é o que desgasta, não é? É isso. Tem que criar um novo hábito. E só com passar o fio dentário eu acho que é a parte mais difícil que eu vejo as pessoas têm dificuldade, porque perde-se muito tempo. E quando tem aparelho, então é um inferno. Eu usei aparelho. Eu também já. É um inferno. Mas tem que usar, tá vendo? Não adianta. Existe um aparelho hoje que se chama Water Pink, que é um aparelho que é um jato de água. É muito interessante. Mas o aparelho não substitui o uso do fio dentário. Ele é um complemento. É como o escovilhão. Ok. Tá bem? Então, é um jato de água, uma pressão que remove partes ali da placa e bactérias que estão ali. E a pessoa pode usar em casa? Pode usar em casa. É portátil. Vende numa porção maior, que você tem um reservatório, você pode colocar elixir dentro dele, diluir em água, você faz um jateamento com o elixir. Ou seja, ajuda a manter uma higiene bucal melhor. Isso, mas não é muito indicado para pessoas que têm, às vezes, implantes, placas, prótese sobre implantes. Que aí você consegue estar fazendo jateamento em sítios que às vezes mais difícil acesso, até mesmo com fio dentário. Tá pra saber? Então, por exemplo, sítios em que você utiliza o escovilhão, você pode estar substituir por um aparelho desse. O nome Waterpink é, na verdade, uma marca que criou isso. Então ela é pioneira e provavelmente a qualidade. No AliExpress? Acha o nome de irrigador dental. Ou seja, o que não é substituível é o lavar os dentes e o fio dental. Ou dental. Sim. Fio dental. Não é substituível também. Pois é, não é substituível. Mas é isso, a voltar então, eu fiz aí só pra gente terminar esse assunto, eu fiz aí o curso, depois eu fiz a faculdade. E a faculdade foi então uma incentivação da minha irmã. Tá? Então ela foi me direcionar ali pra fazer a faculdade. Eu gostei, mas nunca foi a minha ideia principal. Não, quando criança não pensava, vou arrancar dentes das pessoas, né? Não é. Então aí foi isso. Então eu fiz depois a pós-graduação, que era a especialização. Depois aí teve toda essa história do complexo. A vida é assim. E aí eu vim para Portugal, porque minha irmã começou a dar entrada nos papéis. E aí ela me perguntou: eu vou dar entrada nos papéis aqui da faculdade, você quer que eu coloque também os seus documentos? E aí juntou tudo, já estava um caos. Então esse caso da filha do dono da clínica foi no Brasil. Foi no Brasil. Tinha sido cá. Mas eu não fugi, não tenho filhos não, tá? Por isso é que ele fugiu de lá. Não tenho filhos no Brasil. Eu não tinha entendido. Ele disse, eu não tinha percebido. Como? Gêmeos de Portugal. Foi. Não. Mas depois tu vieste para cá? É uma pessoa boa, a família dela é uma pessoa incrível. O pai dela foi cá, foi tudo ótimo. Não vale nada, mas o pai... Não, é uma pessoa boa. Assim. Ameaçou-me uma vez de caçadeira, mas foi tudo amigo, foi só para brincar. Mas eu sinto falta. Eu era uma pessoa, juro você, era uma pessoa que eu convidaria, por exemplo, a gente já esquiou junto. Lá a gente foi pro Chile esquiar. Eu convidaria pra esquiar que vá na França ou na Espanha. É uma boa companhia. É uma boa companhia. Era uma pessoa que eu convidaria.
O pai, sim. Ela não. Não, o pai eu convidaria. É uma pessoa boa. É isso. Mas pronto, e tal. E o quê? Mas tu disseste no início que tinhas a ideia de voltar para o Brasil. Pronto, então, era só fazer o mestrado. Certo. Tá? E a ideia é, eu faço mestrado, é um crescimento aí em parte profissional, e eu acho que isso vai agregar na minha carreira, mas também não era aquela coisa, aquela ideia de que essa era a ideia de voltar, mas estava apto também, se precisasse ficar ou conseguisse uma outra oportunidade, ou às vezes até um outro país que pudesse fazer algum outro curso. Então eu deixei bem aberto aí as opções que eu teria, eu não foquei em uma coisa só. Ok. Aí eu vim pra cá, aí comecei em 2019, em 2020, pandemia. E tu, olha, estava mesmo a precisar, cara. Aí eu só... Mas eu sei que a pandemia foi muito ruim pras pessoas, tá? Mas a nível de faculdade me ajudou um pouco. Devias ter para estudar em casa. É porque colocaram pra estudar em casa e eu não precisava ir. Então só o facto de não ir pra faculdade pra mim foi ótimo. Foi bom. Durou pouco tempo, depois eles abriram novamente, teve que ir pra clínica. Mas era que era muito chato. A faculdade, eu aprendia umas técnicas ali, porque você tinha que ir pra clínica, às vezes tinha que ficar 6, 9 horas dentro da clínica e atender os pacientes. Só que eu não queria mais ter prática. Eu já era formado no Brasil, então eu não precisava... Tanta prática que é isso. Tá vendo? Eu queria deixar os meus pacientes pro meu colega que tem que aprender. Tá vendo? Então eu já tinha anos de prática e um colega que não sabia nem fazer um acesso. Então eu queria ter isso. Só que os professores não. E os professores aqui era um peso, 2 medidas. Eu fazia um procedimento incrível e ele falava assim, era de 0 a 20, ele falava 14. Pô, eu ia dizer 16. Não, 14. Ele falava assim, Deus é 20. Eu sou 19. Sério? Você é 18. Ninguém recebe 17 pra baixo. Eu também tive um professor na faculdade que disse algo do género. Eles falam isso. Aí eu... Então para que é que está de 0 a 20, amigo? Aí o que ele fazia? Aí ele falava o seguinte, o resultado ficou muito bom, mas não condiz com o protocolo que a faculdade segue. Entende? Então, por exemplo, o que ele pegava a mim? Do jeito que eu segurava a espátula não era o jeito correto que ele fazia. Ficou muito bom o resultado, mas como você não segurou a espátula do jeito que eu quero... Você curou esta cena. Ora, imagina isto num cancro. Ora, você arranjou a cura do cancro, mas a gente não vai levar a investigação para a frente. Você não sabe porque o método não é de acordo com isso. No instrumento da maneira correta. Você foi para o microscópio e pegou com a mão direita e não é com a mão direita. Portanto, a cura do cancro vai até ficar em stand-by. Está bem? Então era isso. Aí o que eu fazia? Eu descobri. Eu cheguei com o intuito de querer aprender, absorver muitas coisas, eu aprendi que era uma ideia falida. Aí eu descobri o seguinte, eu tinha que me tornar invisível. Então o professor entrava naquela porta ali com um monte de ficha de pacientes, eu sumia. Aí eu comecei a... Não, mas início eu aprendi. Eu começava a perceber que os professores, eles saíam da clínica pra fumar e beber café. É o que eu fazia. Cadê o David? Tá fumando. Nunca vou começar na minha boca, mas... Se perguntarem pra mim, eu tô a fumar. Vou fumar. Eu tô a fumar. Alguma vez fumaste? Não, mas estou a fumar. Tô a fumar, é isso. Aí eu ficava lá, na área de fumante. E olha que eu odeio cigarro, mas eu ficava lá, sentado. Eu falei, um pouquinho mais pra lá aqui, deixa eu estar aqui. Eu gosto mais desse Ventil e tu fumas de Marlboro e eu não gosto de misturar essa cena. Passava a vida ali. E eu fiz a faculdade, praticamente a clínica, a fumar e a beber café. Então, eu fazia o meu mínimo. O mínimo é obrigatório. E o resto, que era, por exemplo, atendimentos emergenciais e todo o resto. E eu falava, sempre tava. Já acabei meu mínimo? Vou fumar. Era fumar. Beber um café que o dente tem que estar amarelo. Eu não sei se os nossos telespectadores, não, mas pronto. Ouvintes e espectadores. Seguidores. Estão a perceber o quão triste é o nosso ensino. É só isto que eu fui lá e realmente não aprendi nada. Não, mas eu aprendi. A prática é que era algo que era uma cobrança que eu percebi que não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido. Eu falei, eu não vou estar aprendendo. Mas eu acho que quem realmente quer aprender e precisa aprender vai pagar esse preço aí. Eu não queria. Mesmo assim,
Porque era coisa que eu já tinha feito No teu caso, não precisavas também. Não precisava de fazer isso. Era mais um critério que a faculdade me impôs do que realmente Uma querer necessidade. meu. Mas mesmo assim, um gajo que precise não vai ter retorno o retorno devido retorno, exatamente. Mas é uma chatice, é uma cobrança que você não faz ideia de coisas absurdas que não vão estar influenciar em nada o profissional no ambiente externo. Tá vendo? Então, é isso. E eu, pronto, não queria estar me chatear com essas coisas e eu aprendi a ver, é invisível. Exato. Aí cadê o Deus? Tá a fumar ou beber café? Um dos dois. Mas eu já tinha atendido meu paciente, que era obrigatório. O obrigatório eu fazia. O resto. Onde é que está o Dr. Davidson? Está a fumar, meu. O gajo está a fumar. Ele entrou num vício absurdo. Chegou em Portugal, pandemia, criou um vício nele. Se até o final do curso esse gajo vai ter um cancro no pulmão, com certeza. Professor, eu tô a fumar 3 caixas de cigarro por dia. Caraca, meu Deus. Então, é os esquemas. Viva café e tabaco, meu. Mas é isso, então eu fiz aí a faculdade, tive que aprender aí algumas coisas pra terminar o curso. Não foi muito bem o que eu esperava, achei que seria uma experiência. Às vezes a gente coloca, aí romantiza muito a vida, né? Vai ser uma experiência. Mas sem tudo, mano. Na maioria das vezes é uma merda. Então eu aprendi muita coisa, não posso reclamar, aprendi muitas técnicas diferentes, enfim. Mas algumas coisas me decepcionaram, de verdade. De me decepcionar e deixar triste. Porque isso é triste de falar, mas a verdade é, o professor aqui de Portugal não está muito preocupado em ensinar o aluno. Eu percebi isso, porque eu já tenho a referência do Brasil. Tá vendo? No Brasil, o professor lá ele quer que você saia da sala de aula a saber a matéria ali, o que foi dado, o assunto. Aqui eu acho que é muito mais concluir o que foi proposto no conteúdo programático da cadeira. No plano curricular. Então eles fazem o seguinte, já tem os slides pré-programados, eu vou passar dos slides 1 até o 10, vou falar o que está proposto e vou sair. Okay. Exemplo disso, eu fiz uma cadeira, eu não vou falar o nome porque às vezes a pessoa pode... Eu fiz uma cadeira que eu fui em todas as aulas, e isso pra mim é normal. No Brasil é obrigatório você ir nas aulas teóricas, aqui não. E me assustou um pouco isso, mas tudo bem, fui em todas as aulas, assisti do início do período e até o fim, né, do semestre. Fui da primeira até a última aula, não faltei nenhuma. Chegou na hora da prova, caiu matéria que não deu em aula. Fui falar pro professor, eu tinha estudado porque... Tava nas aulas? Tava nas aulas, mas eu também peguei provas antigas. Então eu meio que estudei aquilo, mas superficialmente. Eu falei, tá aqui nas provas antigas. Vou dar uma olhada. Eu vou dar uma lida, mas não foi nada profundo porque ele não deu isso em aula. Claro. Cheguei no final, professor, esse conteúdo aqui o senhor não deu. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tinha que ter lido no conteúdo programático que tá na UC, que é o... Certo. Pegou. Então, o que ele quis dizer pra mim é o seguinte, você não precisa ver as aulas, é só você ler o que tá lá, pega o livro, lê o que tá no livro e faz a prova. E é o que toda malta faz, entende? Então, eu demorei pra entender isso, de que o sistema aqui é diferente. Ele não quer que eu aprenda, ele só quer que eu decore o que está ali no conteúdo programático, todos os assuntos, eu faço a prova, passo e passo para a próxima fase. Percebe? Então, por quê? Eu fiz caí na besteira, né? Você não sabe, cheguei aqui empolgado, vou aprender, vou sair daqui, aprender as coisas, cheguei empolgado, foi outra cadeira. Aí cheguei lá, foi um assunto que era... só para as pessoas entenderem aqui mais ou menos, a gente faz um procedimento com... o ácido, que ele faz uma desmineralização parcial no dente pra gente poder colar as coisas. Então tudo que é colado no dente, a gente faz esse o que a gente chama de ataque ácido no dente para criar uma micro retenção para a cola poder penetrar e se fixar no dente, tá? E a gente faz isso também na colagem do aparelho. Aquelas peças, elas têm que ser feito esse ataque ácido. Minha pergunta era o seguinte, professora, se a gente fazia o ataque ácido no dente todo, porque você tem o posicionamento da peça, você nunca sabe qual a posição final da peça, você coloca a peça e depois posiciona ela ali com alguns parâmetros, ou se você tinha que fazer ali um condicionamento ácido só na região da peça. Por quê? Existe uma técnica, isso eu aprendi no meu curso de especialização, em que eles indicavam fazer o ataque ácido no dente todo. Tanto por uma questão do adesivo, que é a cola, que vai estar a preencher isso, ela evita que você tenha ali, por exemplo, cáries em volta do bracket de paciente que não escova um dente. Então a pergunta era essa. Eu fiz essa pergunta para ela e ela foi
Juro, foi assim mesmo. Ela pegou, eu fiz essa pergunta sobre se era para fazer aí um ataque de aço mais amplo ou mais restrito ao bracket. E o que isso ia influenciar no tratamento, porque eu já era ortodontista, então já tinha uma vivência clínica, e isso era importante pro meu dia a dia clínico. E ela parou a sala, assim, a turma, e ela falou pra mim assim, eles me chamavam de Dave Wilson, né? Lá. Dave Wilson. Dave Wilson. Caralho. Dave Wilson. Aí, Dave Wilson, toda a gente já tá cansado de saber disso. Turma, responde pra ele. Aí quando eu olhei pro lado, a turma fez um coralzinho assim pra mim e respondeu a pergunta. Não foi a professora, foi a turma. Pra mim foi o quê? Opa, não é pra fazer pergunta, é pra ficar quieto. Já que se eu faço uma pergunta... Já leva aqui uma humilhação. Melhor ficar quieto e não falar nada. Depois desse dia, não fiz mais nenhuma pergunta. Tinha dúvida? Pra mim. Exato. Deixa eu procurar aqui na internet ou no livro, não pergunto mais. Okay. Então isso foi barreiras que eu fui pegando, aprendendo aqui no curso, que ele vai te ensinando, é você ficar atento como é que o sistema funciona. Então eu percebi isso, que o professor aqui não está muito interessado em fazer você aprender a matéria. Claro, eu acho que vai ter exceções, peguei professores excelentes aqui. Mas as coisas, eu acho que tiveste um bocado de azar. Por exemplo, eu acho que eu não gosto de generalizar tudo, certo, tá? certo. Mas eu peguei aqui professores que fizeram isso. Eu também tenho. Eu tive em 2 cursos, Engenharia Química e Novas Tecnologias de Comunicação, e então, posso dizer que a minoria era desse tipo de professores que eu estou aqui para dar o plano curricular e não estou para chatear. Queres tirar dúvidas, vai pesquisar. Tu já és um adulto. Mas também tinha professores que acho que é o standard, né? Que é, eu estou a dar a minha aula, tens dúvidas, pergunta, explicam, siga. Okay? E depois tem outros que era realmente que nasceram para aquilo, porque tu não só não querias perguntar, mas vais fazer questão que tu perguntasses. Aquela cena de porque eu não estava atento, como é óbvio, né? Percebeste? Eu percebi, professor, até explica lá. Quando eu digo que percebi, é para me deixar em paz. Não é para me perguntar a sério, é para seguir para a frente. E ele, não, mas diz lá, se percebeste ou não. Claro que não. Dá para perceber pelas minhas notas que eu não percebo nada disto. Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou a fazer aqui. A verdade é que eu acho que eu venho cá mais pelas amizades, relacionamentos. Aliás, o refeitório tem uma comida boa. Se eu tivesse conhecido o Dave Wilson antes, eu estava bebendo café uma hora dessa. Exatamente. Eu vim aqui pelo convite. Eu estava a fumar, pessoal. Eu numa aula de Dallas disse ao professor, eu só venho aqui pelo convívio e pelos pastéis de nata do departamento de matemática, professor. Mas nada, pronto. Mas agora era de reatores 1 ou era agora escoamentos fluidos, sistemas, que era um nome espetáculo. Escoamento de fluidos e sistemas multifácicos, que é um nome de cadeira que eu disse assim, não vou fazer. É opcional, você não faz certeza. Esta aqui não vai dar. Não vai dar. Pelo nome. E reatores, a primeira. Eu tive, só para não sei o que faz uma cadeira que se chama reator. Mas estás a ver a cena numa petrolífera ou numa fábrica de papel ou qualquer coisa, tem os reatores de condução de energia. Ok. Basicamente, a cadeira é fazer as contas todas, o que é que se passa lá dentro, para tu saberes quanta energia depois, quanta matéria pões, que energia é que vai sair, essas coisas. E a primeira vez, eu estive lá, engenharia química 4 anos. Não fiz o curso. Estás a ver? Mas estavas aquela. Pronto. 4 anos a beber café e comer pastel de nata. Dava para ver perfeitamente que aquilo. Fumar e beber café eu sei, velho. Não, nunca fumei, nem era para ir, era só comer. Era comer, beber café e comer. Mas eu andava sempre para lá e tal, sei quê. Mas quando deu realmente o clique que eu tenho que sair daqui, não é. Eu quero fazer outra coisa. Isso eu tinha. Estás a ver? Mas a cena, eu tenho que sair daqui, foi quando eu tive a primeira aula de reatores. A primeira aula de reatores, o gajo escreve uma equação no início do quadro, e era daqueles quadros que tinham 2, assim, sobrepostos, certo? E ele acabava um, vinha outro, estás a ver? Os dois. E ele tinha uma equação.
E foi Foi nos preciso dois 4 vezes mudar de quadro para acabar a equação. Eu disse, É. isto não é para mim. eu tenho que ser daqui o mais rápido possível. Estou a perder Porque tempo. eu nunca na vida vou fazer isto. Foi a primeira aula. Mas É. às vezes você nem usa isso pra Então- sua vida. Pois, mas a cena foi, eu não quero ir. Estás a ver eu ter que ver aquilo todos os dias, nem que seja depois num programa qualquer, percebes? No computador, em que eu só tenho que saber na teoria o que é aquilo e só meter resultados que saem. Mas eu não quero lidar com aquilo, estás a ver aquilo? Não! Mas olha, isso que você está a falar, por exemplo, no meu primeiro dia eu estava fazendo o curso de prótese dentária e eu entrei no curso, né, de medicina dentária. No primeiro dia eu já caí na biologia celular. Entrei na aula, o professor falou, eu lembro do nome dele, Igor. Ele falou, juro você, 4h30 sem parar. Eu dormi na aula. Dormi na aula. Eu parei e falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei assim, não entenderam nada que ele tá falando. Vou falar, não, já eu montei um discurso na minha cabeça, era, eu vou chegar em casa e falar, mãe, eu sei que a senhora quer o melhor pra mim, tá? Eu entendo isso, mas isso não é pra mim, tá? Eu tô sendo sincero que eu fui lá, eu vi, se a senhora fosse lá, a senhora também ia concordar comigo, que não é pra mim. Então a senhora, mas eu tava lá, eu posso falar com sinceridade, Com propriedade. então Eu eu sei. criei um discurso na minha cabeça pra falar com minha mãe. Terminou a aula, eu falei assim, vou fazer o seguinte, vou assistir mais um dia, pra não ser só um dia determinar aí minha vida, vou assistir outro dia. E não conheci ninguém, primeiro dia. No segundo dia, conheci uma colega, Andréia é o nome dela. Parei, e a gente começou a conversar, eu tinha visto ela no dia anterior, eu falei, que bacana, a gente tá fazendo o curso junto. Aí eu falei, poxa, eu quero, depois de algum tempo de conversa, eu quero fazer uma pergunta a você, me responda. Tu usas filme. Não é essa a pergunta não. Como é Eu que falei tu- assim, eu tava na aula ontem e eu queria saber de você entendeu alguma coisa? Aí ela falou assim, não entendi nada. Aí eu falei, então o curso é pra mim. Se ela não entendeu nada é porque eu sou capaz de... Aí eu falei assim, não vou falar mais nada com minha mãe, é porque eu sou capaz de fazer o curso. Porque se fosse só eu que não tivesse nada, eu ia falar com minha mãe, eu falei, mãe, essa não dá, tá. Mas foi aí, quando ela falou assim, não entendi nada, eu falei, beleza, Estamos então. juntos. Então, Mas Então é a outra turma vez, toda. mesmo depois disso, de toda aquela brincadeira de eu dizer, eu não, professor, esqueça, pode passar à frente que eu não. Ele fez questão de explicar Isso eu acho bacana. que é, ok, este pacóvio aqui não quer saber, mas eu vou explicar isto para toda a gente outra Mas vez. isso eu acho que deveria ser todo professor. Por quê? Eu tive professores que não existiam perguntas idiotas ou perguntas bobas. Exatamente. Percebe? Eu acho que o intuito do professor é ser esse. É pegar aquela pergunta que às vezes a maioria das pessoas acham simples, mas é uma oportunidade de você reforçar e explicar aquilo. Percebe? Então, é tratar o aluno, sabe? Independente do nível de inteligência que ele tem ou de nível de conhecimento, sim. mas tratar todos iguais. Então, isso eu acho que deveria ser o papel de todo professor. Tá? Mas não é. E peguei ótimos professores na minha formação, e ó que eu tive, a somar tudo, eu tive aí quase 10 anos de formação, tá vendo? Para chegar hoje. Sim. Então, peguei ótimos professores, eu tenho referências de professores que não é só pelo ensino, é pelo jeito da professora. exatamente. Sim. Eu tinha uma professora na minha especialização, e para mim ela é referência de vida, não só como professora, mas como pessoa, que era a professora Ana. Tá? Ela é uma pessoa inteligentíssima, tem um currículo exemplar, fez cursos no mundo inteiro, tá? Hoje ela faz parte é uma dos professores ali principais do curso de ortodontia lá no Rio de Janeiro, onde eu fiz, que é a ortodôntica. Ela fazia uma coisa que é muito interessante. Quando a gente faz um plano de tratamento ortodôntico, por vezes você tem opções. Tá? Não existe um tratamento que ele é totalmente perfeito. Você vai ter ali vantagens e desvantagens em cada opção. E algo que ela fazia, ela pegava. Nós éramos alunos, então você tinha um paciente, às vezes você tinha 2, 3 alunos, e você tinha ela e tinha o paciente. E ela fazia uma coisa que era, a gente falava, ela não fazia o plano de tratamento, a gente fazia o plano de tratamento, as opções, e ela fazia o seguinte, ela explicava isso para o paciente, ela antes avaliava, claro, se estava correto ou não esse plano de tratamento que a gente fez. Se estivesse errado, a gente era obrigado a refazer até fazer o certo, mas depois que ela via que era aquilo mesmo, estava certo, ela apresentava isso para o paciente poder escolher.
Então o paciente tinha às vezes 2 ou 3 opções. E ela fazia uma coisa que era, o paciente sentado na cadeira, ficava tipo uma meia lua ali em volta dele, e ela falava, cada um aqui tem direito a um voto. Então, cada pessoa que está aqui, o paciente, tem direito a um voto aqui para estar opinar em qual plano de tratamento. Só que previamente ela já tinha explicado isso, a vantagem e desvantagem de cada um. Claro. Então, o nível que ela tratava a cada pessoa individualmente, sabe? Isso me encanta nela até hoje. Toda vez que eu vou no Brasil, eu passo lá no curso de especialização para falar com ela, enfim. É uma pessoa que humaniza tudo, sabe? O atendimento, humaniza o aprendizado, sabe? Ela trata você como uma pessoa especial, entende? Então ela pegava o paciente ali na cadeira e ele podia opinar. Não, eu acho que para mim o melhor caso é esse. Aí o aluno fala, para esse paciente eu acho que o melhor seria esse. E no final a gente dava a nossa votação, mas era o paciente que escolhia no final sempre, tá? Mas isso era para dar um pouco de lucidez para o paciente poder perceber qual que é a direção que é melhor, o que os profissionais aqui estão a direcionar o pensamento. Entende? Então, eu acho que o professor, e para mim ela é referência de aprendizado, eu tive aula com elas maravilhosas, ela ainda continua dando o curso, ela tem vários módulos lá do curso que ela dá ainda, mas para mim era um tipo de referência que é isso, ela considerar cada aluno ali como um aluno que tem algo que possa também contribuir para a aula, entende? Então, qualquer pergunta, mesmo que mais simples possível, era considerada como uma pergunta importante. E não tem problema nenhum em voltar a repetir e falar de novo. Isso eu acho interessante do professor. Uma pena que nem todo professor faz isso. A nível cultural, agora, muito mais básico, que é, ou mais basilar, que é, a nível cultural, notaste alguma diferença entre os professores do Brasil e português na forma de ensinamento? Não de personalidade, não. De ensinamento, sim. Pronto, eu acho que eu poderia definir isso como cultural. Os professores lá, eles culturalmente já têm esse básico que eu estou a falar para si um pouco mais aceitável. Aqui não é papel do professor ser assim. Okay. Percebe? Então, culturalmente lá, você ser professor, você já tem que ter ali esses pré-requisitos. Sim. Tá? Então é muito mais aceitável. Quando você tem um professor que não cumpre, ele já é considerado como chato. Okay. Tá pra você ver? Então, isso eu não estou falando nada de especial. Estou falando de um professor que dá uma aula, isso, que interage com os alunos. Se você tem um professor que... peguei também no Brasil professores assim, mas todos eles eram considerados como chatos. Professor, esse professor Igor era professor chato, difícil, inteligentíssimo. A reclamação dos alunos era, ele é muito inteligente, mas não consegue passar essa inteligência pra gente. Pois, diante do quê? Não é bom professor. Percebe? Então, é um bom técnico, se calhar, mas não é um bom professor. Então, essa era a reclamação de todos. Ele dava 4 horas e meia de aula direto, sem parar, sem um intervalo. A matéria era muito pesada e ele fazia isso. Você percebia que ele entendia muito. Que não percebia era a gente. E isso era reproduzido na prova, que toda a gente tirava nota vermelha. O problema é que às vezes a pessoa sabe fazer, sabe como fazer, não sabe ensinar. Exato. Porque também é uma arte. Exatamente. Que devia ser essencialíssima para a parte de ensinar. Sim, porque às vezes há pessoas que até sabem menos, mas o que ela sabe, ela tem uma facilidade em transmitir aquilo que ela sabe muito maior. Eu acho que isso é fundamental. E na interação com o aluno na aula, tipo de impor o respeito, são professores com mais catulá, em que não há distância de professor-aluno? Não há distância. Não há distância. Isso, lá mais do que aqui. É isso? Lá não há distância entre professor e aluno. Por exemplo, eu posso pegar meu professor, eu já fiz imensas vezes isso, no meu curso de especialização, eu converso com o meu professor e apresento casos fora da aula e ele me ajuda a resolver o caso. Tá vendo? Quando eu estava na especialização, aqui eu não tenho nem coragem de pedir. Okay. Tá vendo? Por exemplo, casos simples que aconteceu. Pronto, não é simples, né? Na faculdade existe um curso de ortodontia, tá? Em alguns casos, você tem ali a indicação de extração com finalidade ortodôntica, ou seja, você extrai um dente porque você quer retrair, a pessoa tem um perfil mais protuso, tem os dentes, os lábios para frente. Não são todos os casos, mas tem casos que você precisa fazer isso. E existe um tipo de extração que se chama extração assimétrica, é quando você extrai um dente no meio, na parte inferior. São raríssimos os casos que pedem para fazer isso e as indicações é quando você tem apinhamentos acima de 8 milímetros, ou seja, quando você tem uma falta de espaço muito grande, só que você tem que ter classe dos dois lados. Peguei um paciente
classe 2, não era indicação para isso. Peguei para fazer extração na parte de medicina dentária. Por quê? Porque a parte de ortodontia só faz ortodontia. Parte de extração, eles fazem encaminhamento e pedem. Só que eu sou ortodontista. Apareceu lá, peço ao colega que faça a extração do dente 41 com finalidade ortodôntica. Peguei o caso, olhei o paciente. Eu era formado em ortodontia. Falei, isso aqui nunca que vai ser um caso de extração. Nunca. Nem na pior das hipóteses, nunca vai ser. Ocorreu um erro. Eu já cometi erro de pedir, na hora de fazer o pedido, coloquei o nome do dente errado. Só que como isso passa por colegas, o colega me ligou, falou, isso aqui tem um erro. Eu falei, poxa, desculpa, tem um erro mesmo. Corrige pra mim, se faz favor, e corrigimos. Então, isso acontece. Falei, isso aqui tá errado. Vou procurar o professor da parte de ortodontia, peguei o caminhamento, falei pro paciente, espera um pouco que eu vou estar a confirmar a sua extração. Fui o nível, aí isso é uma ala diferente, você sai da faculdade assim, na parte clínica, entra num outro anexo do prédio e vai na parte de ortodontia. Cheguei na porta, o professor não te atende. Ele estava ministrando uma aula e tal, mas enfim, aí eu fui, aí ele mandou esperar, fiquei esperando lá um imenso tempo, aí depois ele me atendeu. E a turma estava lá, ele falou, professor, aqui tem pedido de extração e eu só queria confirmar porque pode ser que tenha um erro no pedido de extração. Aí ele falou, qual é o nome do aluno que está a tratar? Aí eu mostrei que na ficha tem, né, quem é o aluno que está a tratar. Ele falou assim, então eu vou chamar o aluno. Aí chamou, tem aqui um paciente seu que é para fazer estente do 41. Confirma isso para mim. Aí a menina foi abrir uma pasta lá, onde foi? É isso mesmo, 41. 41, pode extrair. Aí eu voltei, né? Sim. Falei para o meu professor, eu não faço extração. Pode arrumar outro aluno que eu não vou fazer. Isso vai contra tudo que eu aprendi. Aí ele brigou lá, eu falei, eu não faço. Aí arrumou outra dupla lá e fizeram a extração da paciente. Fizeram na mesma? Fizeram na mesma, entendeu? Então, é isso. Nem a parte da discussão se realmente era para fazer. Ele não me deu nem disponibilidade de poder explicar o porquê que aquele dente não era para ser extraído. Provavelmente essa paciente hoje ficou com overjet, ou seja, o arco fica menor, né? Que a gente tem que sempre pensar que o arco de cima é maior. E as coisas se correlacionam. Quando a gente extrai dente, acontece isso. Então ela fica com espaço entre o... E ela ficou de certeza, tá? Certeza absoluta que eu posso dar que hoje ela tem um problema causado por uma heterogenia, que foi um erro causado aí. Então, isso é triste de ver que às vezes você querer conversar para poder... Corrigir um erro, uma coisa... não, mas não era nem um erro ainda, porque... Não, é para esclarecer, tá vendo? E nem isso ele me deu oportunidade, entende? Então, essa distância do aluno-professor aqui é muito grande. Sim. Tá? Já, eu posso falar com você com total certeza. Do curso que eu fiz, jamais isso aconteceria no Brasil, entende? Porque os professores lá, eles têm essa questão de proximidade, que eles não têm problema em parar e rever um caso. Por exemplo, você pode chegar a qualquer momento, na minha especialização que eu tenho lá conhecimento, e acho que todas as outras do Brasil, que eu tenho colegas que podem confirmar isso, o professor para te ouvir. Eu acho que isso que é importante. Independente se a sua pergunta é simples ou complexa, ele pelo menos vai perder um tempo ali. Eu já almocei várias vezes com o professor. Certo, sim. Isso eu nunca fiz no... Cara, nunca fizeste? Nunca fiz. Porque parece que existe uma barreira. Okay. Percebe? Isso acontecia... Podia acontecer regularmente. Mais para a frente, no início do curso, não. Não, no início do curso não. Mas, por exemplo, aquilo que, a nível cultural, porquê? E que vem a de conta daquilo que estás a dizer, de haver aqui uma distância maior entre os professores e os alunos em Portugal, também se verifica depois no ato de impor respeito como professor durante a aula. Mas eu acho que o respeito ele não precisa ser baseado Sim. Tá, eu acho que você consegue ele com... Mas, por exemplo, o exemplo que tenho é... se fosse e tinha professores muito tranquilos em impor o respeito, mesmo que eu estivesse a fazer muito na aula, a jabardar muito o caso, mas assim, não quero estar aqui num distúrbio da aula, fazer lá para fora, não há problema nenhum. Mas neste tono, estás a ver? Não armava e o gajo, está bem, senhor, ou não ia, ou pronto. Mas o normal é aquele pessoal que impunha muito respeito de uma forma muito mais vigorosa, digamos assim. Isso eu acho que é o mais tradicional aqui, né? O seu professor, né? Se fosse de uma disciplina de engenharia mecânica ou coisa, mas até chegava ao ponto de ser seu engenheiro ou qualquer coisa. Mas apanha um professor de cálculo,
Cálculo deve ser uma coisa que eu... Era Sim. há uma piada que o gajo diz: matemática era fácil até juntar letras. Exato. Vocês viste essa piada? já vi. Até Uns endemoniados. Exato, espetacular. E acho, cálculo é só letras. Ok? E então, ainda por cima era uma aula numa sexta-feira de manhã, ou seja, quinta-feira académica, quinta-feira é quando o pessoal sai, né? Porque sexta-feira o pessoal vai para casa de fim de semana, tu não sabes, nunca saíste da faculdade. Era na quinta-feira, né? Mas o pessoal estava todo cá na quinta-feira, sexta-feira podia ir de fim de semana, alguma coisa, o pessoal sai toda a quinta-feira, é sempre um pandemónio. E então a aula de cálculo era sexta de manhã. Era um professor difícil, não. Mas era o único dos professores que obrigava o pessoal a ir às teóricas. Ah, ok. Porque no plano curricular era obrigatório. Tinhas uma porcentagem que podias faltar. Mas tinhas que ir. Só que a maior parte dos professores não querem estar nas teóricas. Andor, não venham para aqui A chatear, a atrapalhar. Então, esse professor não. Esse professor obrigava-nos a ir. E nós íamos lá todos lixados e caraças. Só que ele era alemão ou qualquer coisa, ou sueco, já não me lembro. Se cheirava mal. É a única coisa que posso. Mas o gajo era impecável, meu. Toma nota o que é que ele fez. Isto, da maneira como lidar com os alunos faz uma diferença do caraças. Imagina, todos os professores que me impunham respeito de uma forma vigorosa não me ganhavam respeito. Pois, é isso. Certo? Olha comigo. Olha o que ele fez. Numa sexta-feira, né, de manhã, depois de uma quinta-feira académica, eu estou lixado, estava lá só para fazer as neiras. Então eu peguei, tinha acabado de fazer o furo nesta orelha. Peguei nos brincos de uma colega minha e meti o brinco aqui. Que era um brinco de uma mulher, tipo, pai assim, estás a ver? E estava, não falava alto nem nada, mas ele nunca mencionou o brinco. Nunca. Sabe o que é que ele fez? As perguntas vinham todas para mim. Tumba. Todas. São. E agora? Não sei. Ok. Tu, já? São. Eu. Tá. Tão constante que eu disse assim: este gajo está aqui, está-me a cascar. E eu tirei. Pronto. Nunca mais fiz as neiras naquela aula. Então, como ele me ganhou, foi: eu não preciso de barrar contigo, eu não preciso sequer te mandar embora da minha aula. E eu ganhei. Nunca mencionou aquilo que eu estava a fazer. Saturou-me a fazer perguntas, porque ele sabia que eu não estava atento. E depois, Eu dizia: com este gajo não posso brincar. E ganhou, nunca mais, tipo, ganhou-me ali. Enquanto muitas pessoas, foi caralho, rua. E eu. era o que É eu o que eu queria. quero fazer. É incrível. Obrigado, pessoal. Só até demorou a falar isso. A diferença da cultura do gajo. Fogo, hoje demorou, hein? Estava a ver que não, caralho. Estava bem que eu ia ter de dizer que ia fumar, cara. Exatamente. Mas faz uma diferença enorme. E acredito que aquilo é a cultura deles. Os gajos, Sim. Você estava a falar que o gajo pedia. Eu cheguei cá e foi praticamente quando o inverno, né? Eu cheguei em setembro, que começa o ano letivo. Setembro. Em dezembro, tinha muitos franceses na minha turma. Eu falei, fogo. Não, mas lá era um espaço fechado e muita gente. Não, passavam uns lá que, juro, dava pra quase ver uma névoa verde, ácida assim. Caramba. Aí eu falava assim, eu vou descobrir quem tá fedendo aqui. Não é possível que ninguém fala nada, só eu... Não, juro, ninguém falava nada. Eu falei, não, eu tô com problema. Aí eu perguntava a tinha uma meia dupla, tá a sentir? Tô. Eu falei, não é possível, porque você tá a sentir, mas ninguém tá a sentir. Eu falei, vou descobrir. Aí passavam assim, aí... Fazia... É Michel! Não, aí você faz assim. Dava aquela respirada fundo. Você dá aquela aproximada e afasta, né? Que se estiver muito forte, passa mal. Então tem que ser rápido. Se a pessoa passou... Ok. Descobriu o gajo. Ok. E o problema é que era uma menina que eu já tava... Era um menino ainda. Não. A menina era uma menina muito bonita, francesa. Linda, né? Só que o gajo era a dupla dela.
Eu falei, fogo, se ela não tá sentindo, é eu que... Ela Já tá acostumada, ela já. usava a técnica das gotas do pó daquela cena tua. Não usava não. Ali eu certeza que ela tá... Eu falei, não, depois disso eu desisti. Eu falei, eu não quero mais nada com essa menina não. Certeza que ela também tá na mesma. Ela tá na precisa de mesma... cheira, porque cheira também. Não, eu fiquei assustado. O gás era a dupla dela. Caraca, mano. Não, é fogo. E não toma banho mesmo, não. Sério? É uma cena cultural. Não, né? não toma Então, banho. Eles não tomam banho, cara. Não vou falar generalizar todos, tá? certo. Claro. Mas tenho mais tolerância aos dias sem banho. Os dias de inverno frios. Para quê? Pra que isso? Chora, faz camadinha protetora. É isso. Tomar demasiados banhos mal à pele. tira a proteção natural da pele. Caralho. Não, fogo, mas eu acho o seguinte: fogo, desodorante. Qualquer coisa para disfarçar. Tem. Fogo, não é Rolone. possível. Fogo, aquilo 72 horas já tem. Tem um novo que é 92 horas. Segunda e só meter o protetor depois só na quinta, cara. Não, mas sério, não desculpa tem. para não usar, cara. Já tá, juro, já tá há quase agora, eu vi esses dias no supermercado. 92 horas. 92 anos. 92 horas. Isso vai dar o quê? Mais de 4 dias. Pois é. Então, cara, toma 3 banho dias no e pouco domingo para à 4. noite. Não, porque e o que é mais triste que mesmo no inverno, com o frio, nos transportes públicos de manhã, a malta cheira mal, mano. Eu agora já tem bastante tempo que não uso. Não, mas carro com banho, mas existe cheira mal e existe o insuportável, tá? Que você passa, você tem que fazer isso com o nariz, você não tá a aguentar. Yeah, mas imagina, uma pessoa que tá a cheirar mal antes de suar, ali tá frio ainda, já tá assim, imagina quando dá uma corridinha final do dia. ao final do Não dia. pode, não pode. Eu acho que... Eu acho que o sprayzinho. Spray 1 de 72, 73. Mas não acho que é esse ponto que não é spray que resolva, meu Deus, Não, é um banho tenta, mesmo. É um pelo banho. menos. Tenta, exato, pelo menos tentar. Tenta. Não é? Tem mistura. Se Tem não- mistura é, fora. pronto, Um gajo nota ali o esforço. Sentes aquela mistura de cheirinhos. É quase um sabor que dá pra sentir. Esse gajo, era isso. Você sentia na língua. Ele passava, você sentia na língua. Já não era mais era na língua. Caraca, tão bom. Não, era difícil. E aí eu falei, não. Não, é não faço possível. pouco aquilo. Não faço pouco aquilo. Mas enfim, é a cultura, né? Cultural deles não Ganda gostar Davidson. muito de banho.